Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Dublagem é uma coisa muito bacana, muito legal, mas não é o mundo maravilhoso de Oz. A gente tá sem nada aqui, tá sem troco. A grande verdade é que existem coisas que acontecem na dublagem que são irritantes. E eu quero falar pra vocês aqui algumas coisas que são absolutamente irritantes, que eu não suporto na dublagem, que me tiram do sério, que dá vontade de... A primeira delas que eu posso falar rapidamente aqui pra vocês é sobre atraso. Dublagem, entra o dublador pra gravar. Quando ele termina, ele sai, entra outro. Quando ele termina, ele sai, entra outro. Ele sai, entra outro. Ele sai, entra outro. É um em cima do outro. E a gente trabalha com um prazo muito curto. E a dublagem não é só dublou e acabou. Antes disso, tem a tradução, tem a marcação do texto. O diretor assistir, escalar o elenco, agendar com todo mundo, gravar, terminou de gravar, vai pra mixagem. Mais tarde. Então esse processo todo leva uns 40 dias. E o tempo vai correndo, vai apertando, porque existe um prazo de entrega que não pode ser furado. E aí, quando o dublador chega atrasado, como eu falei pra vocês, entra um, sai o outro, entra um, sai o outro, e essa programação não pode furar, porque senão vai dar zebra lá no fim. Sim, senhor! Desculpe, não, senhor! Quando o dublador atrasa, ele simplesmente ferra tudo. Sabe quando tem uma freada e aí todo mundo vai capotando? É mais ou menos o que acontece, porque às vezes esse atraso não dá pra recuperar, então o dublador não termina. Quando ele não termina, tem que marcar para um outro dia, ou vai atrasar demais o próximo que vai gravar, e aí esse próximo não tem data, aí o filme vai ficar mais caro. O atraso na dublagem é uma coisa que pra mim é algo bem terrível. Aí eu sei que alguns dubladores estão assistindo aí, alguns diretores vão falar: Wendel, mas você sempre atrasa, né? Eu não sempre atraso, eu atraso, mas não sempre atraso. Mas até hoje eu sempre consegui cumprir a programação. O problema é quando você vai gerando uma catástrofe, uma bola de neve que prejudica a todo mundo naquele processo, especialmente ao estúdio e ao cliente, que acabam sendo bem prejudicados, porque depois chega no cliente, acontece mais um monte de outras coisas, e aí a dublagem pode atrapalhar isso. Outra coisa que me tira do sério é aquele dublador que se acha mais importante que todo o resto dos dubladores, do que o filme, do que o ator que tá na tela. Boa tarde, eu vim pegar meu certificado de babaca. Então, em vez dele se entregar ao personagem, ele faz sempre o jeito dele, sempre a voz dele, sempre a mesma interpretação, sempre o mesmo timbre. É aquele dublador que fala para os outros: você sabe quem eu sou? Sabe quem você tá falando? Você quer corrigir a minha inflexão? É assim que eu faço? Fala pras pessoas que eu sou bacharel. Anastácio, do Rio Comprido, dirige um Fiesta Prata, irmão. Existem, por mais que não pareça, às vezes a gente vê na internet, nas entrevistas, nos eventos, todo mundo bonitinho, legal, simpático, empático, maravilhoso, divertido, mas tem muitos dubladores que dentro do estúdio tem uma arrogância insuportável, que às vezes distratam os colegas, distratam os diretores, distratam os técnicos de captação, e muitos, mas muitos dubladores distratam o pessoal da produção, que é aquela galera que liga ou que manda uma mensagem de texto para marcar a gravação. Isso acontece bastante. Eu não sabia quando eu era um dublador, quando eu era um diretor. Depois que eu virei dono de um estúdio de dublagem e eu tenho contato direto com a galera da minha produção, você começa a descobrir que algumas pessoas que você adora e que acha incríveis, elas são bem arrogantes, bem grosseiras com outras pessoas do processo de dublagem, porque elas se veem como grandes astros e estrelas e que merecem ser lambidos e aplaudidos e ganhar uvas aqui assim no céu da boca, Isso é uma coisa que me irrita bastante na dublagem. Para com essa p*** aí, meu irmão! Sabe outra coisa que você já deve ter percebido em filmes que você assistiu, em animes, que eu, quando eu tô dirigindo, eu bato na mesa, eu conto até 10 antes de falar com o dublador, pra não ser rude, mas tem muitos dubladores, eu até entendo, porque a nossa profissão é usar a voz. E o dublador, aquele dublador que trabalha bastante, que tá super inserido no mercado, ele grava o dia inteiro, faz vários personagens em várias produções diferentes, em vários estúdios diferentes, num dia só. Então é importante cuidar da voz. Só que tem dublador que resolve cuidar da voz gravando. Isso quer dizer que às vezes tem um grito e o dublador poupa, em vez dele fazer "ai, eu te odeio",
como tá acontecendo na tela, ele faz, eu te odeio. Ele finge que tá gritando, pra não gastar a voz. Eu achei meio bosta. Então tem dublador quando tem luta, quando tem batalha, quando tem um game que é cheio de grito, ele passa a gravação inteira fingindo que está gritando, poupando a voz. Eu entendo essa preocupação, mas nós somos atores, nós trabalhamos com a voz. Quando o personagem exige que você gaste a voz, como o Bob Esponja, por exemplo, é que ele grita muito estridente e tal, eu não posso poupar minha voz. É um desrespeito com a obra, desrespeito com o cliente que está pagando para você fazer aquele serviço, e é um desrespeito especialmente com relação ao público que quer se envolver, que quer acreditar, que quer imersão naquela obra. E aí tem aquele cara falando: soldados, vamos atacá-los, todos agora, vida ou morte. Não, tem que gritar pra valer: soldados, vamos matá-los, todos agora, vida ou morte. Uma outra coisa que aí não sou só eu, todos os dubladores, todos os diretores, todos os estúdios têm que aguentar de vez em quando, é o famoso cliente chato. O cliente chato, ele atinge em vários momentos, ele aparece com a sua chatice. Por exemplo, já no início, no pedido do projeto, de fazer o orçamento, de começar o projeto, ele pede uma data absurda, aí ele muda a data, aí ele não sabe qual é o material, enfim, ele cria aquela confusão, faz um monte de pergunta antes, cria um monte de empecilho, porque muitas vezes até ele não conhece o processo, ele não entende nada de dublagem e foi colocado para cuidar disso. Onde é que eu tô? Então ele vai atrapalhando, mas o momento principal onde o cliente começa a pentelhar de verdade é depois que a dublagem acabou. Porque todo filme, todo projeto sempre tem correções. É muito comum. 97,3% do que se grava sempre precisa de uma correção, mudar uma fala, melhorar a inflexão, tirar um barulho. É a coisa mais comum no nosso trabalho. Mas tem aquele cliente que ele quer aparecer, ele acha que o filme vai ser feito só pra ele, é só ele que vai assistir. Não são milhões de brasileiros que vão assistir, é só ele. Então o cara falou: bora lá, galera. Ih, galera. Não. Bora lá, galera. Aí, não, vamos falar. Vamos embora, galera. Aí fala: puta, mas não faz diferença. Vamos fazer. Aí o cara fala: estou cansado disso. Vamos falar. Estou farto disso. Então o cara pede 500 correções, quer trocar 6 por meia dúzia, que não fazem diferença. Oi, Wendel, você pode mudar 6 por meia dúzia? Mas cala a boca, meu! Às vezes para se mostrar para o seu superior, pro sei lá para quê, ou para mostrar para o estúdio que é ele que manda. Então o cara pede um monte de correção que leva tempo, que custa dinheiro e que, o pior de tudo, não fazem sentido ou não fazem diferença. Às vezes é só porque eu prefiro falar farto do que cansado. E tipo, são sinônimos, não faz diferença. Isso acontece muito. O cliente chato que pede 500 correções que não tem a menor importância, ou às vezes não tem sentido, e às vezes isso dá pau dentro do estúdio, porque às vezes o dublador se recusa a fazer, aí o diretor fala: não, pelo amor de Deus, vamos fazer, o cliente quer. É uma doideira. E já aconteceu comigo, isso é bem irritante, do cliente estar errado de fato, de pedir pra eu falar a fala errada. Tinha uma fala que eu gravei: entre mim e você não há mais nada pendente. Era algo assim. E aí o cliente pediu pra eu gravar entre eu e você. Não. E aí eu falei: aí não dá, porque eu não vou deixar minha voz gravada eternamente com um erro de português. O certo é entre mim e você. Por mais esquisito que possa parecer, eu acho que só de eu ter ensinado isso aqui nesse vídeo, muitas pessoas não sabiam, já vale o seu like, já vale você se inscrever. E aí, pra não desrespeitar o cliente, pra não dizer que eu fui um cara que não é flexível, não cede nunca, eu acabei falando: entre nós dois não há mais nada pendente. Mas esse é o cliente chato. É o cara mais chato do mundo, velho! E ainda falando como diretor, uma coisa que me irrita muito na dublagem, mas muito, isso é constante quando eu tô dirigindo, eu percebo muito, é o dublador com falta de atenção. O foco é um dos principais elementos da dublagem para você fazer um belo trabalho. E às vezes, com razoável constância, o dublador está lá dentro do estúdio, com o texto em frente à tela, com o microfone na frente dele, mas não está focado, não está atento. Falta de atenção é uma coisa que me irrita bastante, e com a experiência você percebe às vezes que o dublador está errando só porque ele não está concentrado e não porque ele realmente está com dificuldade. Presta atenção! Tem até um caso engraçado que uma vez aconteceu com a dubladora Gabi Milani, né, que
dirige, enfim, fez muitos trabalhos, fez muita coisa. É uma dubladora top que canta e tal. Quando ela trabalhou comigo, por volta de quando ela tinha uns 10 anos de idade mais ou menos, a gente fazia uma série chamada Os Super Fofos, onde ela fazia uma patinha chamada Ming Ming. Era muito bonitinha. Não somos grandões. E aí, tinha um trechinho de música que a Gabi tinha que falar, é um triceratops. E ela falava, é um triceratops. Não. Aí eu, Gabi, é um triceratops. Eu dei a acentuação no A. É um triceratops. Ah, tá bom. É um triceratops. Gente, sem brincadeira, ela falou errado umas 20 vezes. Juro por Deus. Não é possível. Não é verdade o que eu tô vendo. E eu com todo o carinho do mundo, porque ela era uma criança de 10 anos de idade. Aí eu falei pro meu técnico que tava comigo, eu falei, André, se ela errar igual, ou eu mato ela ou eu vou embora. Aí o Gabi, vamos lá? É um triceratops. Gravando. É um triceratops. Eu catei minhas coisas e fui embora. Liguei pra dona do estúdio, na época era a Alamo. Falei, eu fui embora, senão eu ia quebrar o estúdio inteiro, eu ia matar aquela menina e não sei o que e tal. E eu nem falei com ela, eu fui embora. Não vai dar! Aí o técnico falou, ele mentiu lá, o Wendel teve um problema, teve que ir embora, não sei o que e tal. Volta no dia seguinte, gravação, 2 da tarde. Gabi Milani. Oi, Gabi, tá, vamos pegar daquela fala que você não tava conseguindo ontem e tal, lembra? É um triceratops. Ah, tá, lembro, cara, pode gravar. De primeira, ela falou, é um triceratops. Eu quase enlouqueci. Eu bati na mesa. Era falta de atenção. Ela não ouviu isso, né? Óbvio, era uma criança. Eu falei, era falta de atenção. Essa menina só não tava prestando atenção. Esse dia eu fiquei louco. Mas, Gabi, eu te adoro. Você sabe que você tá no meu coração desde criancinha. É uma dubladora. Já foi diretora aqui na Unidub. Inclusive, como eu disse aqui, ela canta em dublagem. E tem um vídeo no canal onde a gente fala sobre música na dublagem. E tá o Daniel Garcia, que é a Glória Groove. Sabe a Glória Groove, sucesso no Brasil inteiro? É o Daniel Garcia. E tem um vídeo aqui com eles falando sobre como é música na dublagem. Assiste aí, porque tá uma sinfonia esse vídeo.